E aí, pessoal? Espero que estejam bem. Espero que tenham gostado do episódio anterior, dos episódios anteriores, né? E agora nós vamos aqui para esse terceiro episódio, tá? Galera, fique com a gente que vocês não vão se arrepender, tá? Se você gosta das informações sobre tecnologias e da sequência, da timeline que a gente está criando aqui com essa série, para você entender como que nós chegamos e quem poderia ser Jed Nakamoto ou quem seja lá quem for o Satoshi Nakamoto, tá? Então segue com a gente aqui e você não vai se arrepender, tá? Você quer saber quem é Satoshi Nakamoto? Então segue aqui com a gente, tá? Vamos lá. No episódio anterior aí, né, nós tivemos uma breve história da Microsoft, seu sistema, juntamente ali com a Apple, né? Falamos sobre como a Microsoft surgiu e a colaboração para a evolução da organização dos dados, que esse foi o principal fator, né? Porque tirando isso, ela não ajudou a chegar com o desenvolvimento do blockchain, como nós temos hoje, né? Mesmo limitado ali através do alto preço e vigilância jurídica, né? Como ela chegou onde está, né? Até mesmo sobre as acusações de roubo de propriedade intelectual que a Apple fez. Falamos também um pouco sobre a Xerox, né? Por ela não ter aproveitado ali as oportunidades que ela hoje poderia ter dominado o mercado de computadores e sistemas operacionais, e ela não colocou o pé na frente ali, foi, né? Deixou que outras empresas fizessem isso por ela. Por fim, finalizamos o episódio anterior com a questão da chegada do Linux e o fato do Windows não ter nada a ver diretamente com muitas das inovações que ocorreram após 1991, né? Principalmente com o surgimento aí do Linux, né? Que a Microsoft, né? Nada tem a ver diretamente com o surgimento do blockchain, tá bom? Vamos continuar aqui então. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho para receber notificações, tá, galera? Estamos rumando aí para 6.000 inscritos. Compartilha os vídeos para a gente chamar mais gente, para aprender mais sobre essa tecnologia, gente, que muitos não sabem nem o que eles estão investindo. Por isso que eles têm que conhecer projetos que tenham empresas de renome dentro delas, tá? Então, eu agradeço demais aos novos inscritos e aos veteranos que estão aí com a gente até hoje. O vídeo aqui é somente para efeito de conhecimento, né? Se eu citar algum ativo digital, é somente como exemplo. Em hipótese alguma, você deve levar isso como recomendação de compra ou de venda, tá? As informações que você vai receber aqui são resultados de pesquisas realizadas em sites de notícias e também sites oficiais aí dos projetos, tá bom? E eu vou trazer algumas opiniões aqui para elucidar alguns termos técnicos. Então vamos lá. Linux, né? Vamos falar um pouquinho aí da breve história do criador e da criatura. Criador, Linus Torvald, tá? Um finlandês, conforme vocês viram no final do episódio anterior. E a criatura é o Linux. A fusão do nome do criador com o nome do sistema multitarefa, né, mais famoso para servidores, chamado Linux, que é o nome do criador, e Unix, que é um sistema operacional multicamada, né, e multitarefa muito poderoso, que é usado até hoje, tá? E ficou Linux com o final X, né? Linux, tá? Dando origem ao nome da criatura Linux, tá? Ou seja, será que o Linus Torvald é narcisista, né? Aquela pessoa que gosta de mostrar que foi ele que fez o produto, porque ele quase deixou o nome dele ali, né? Mas tudo bem. O maior exemplo de um sistema livre com um desenvolvimento colaborativo existente até hoje, tá, gente? O primeiro, né? O primeiro, mas o maior teve vários e nós vamos saber quais são, tá? Por causa do modelo colaborativo com que foi criado, o Linux seguiu na contramão
que o Windows e a Apple idealizaram. O tipo de licença de uso deu total liberdade para criação e desenvolvimento, ajudando até os dias de hoje. Tecnologias que jamais existiriam se o Linux não tivesse nascido da ideia do finlandês Linus Torvald, como é o caso aí das blockchain e milhares de validadores que rodam em Linux, tá, gente? Vamos conhecer um pouquinho aqui sobre o criador? Linus Torvald nasceu no dia 28 de dezembro de 1969 na Finlândia. Ele é filho dos jornalistas Anna e Nils Torvald. Seu interesse por computadores começou com um Commodore VIC-20. Não é essa TV, tá? Isso aqui é uma televisão. O computador é somente teclado e essas partes aqui que conectavam ela na TV para funcionar, tá, gente? Não existia monitor naquela época. Quando, aos 11 anos de idade, olha, você vê, 11 anos de idade, o avô dele, que era um matemático e estatístico da universidade, comprou um computador e pediu ajuda para usá-lo, né? Então tá aí, ó. O criador já na universidade. Anos depois, durante sua estadia na universidade, conheceu o famoso livro Sistemas Operacionais Modernos, tá? Eu já li esse livro, é muito bom. Para quem gosta de tecnologia, é muito bom. Escrito pelo professor Andreas Tannenbaum. Também foi um dos livros que eu usei no meu TCC na saída lá da faculdade, tá? Só que aqui é a primeira edição, lançada em 4 de fevereiro, um ano depois que ele criou o sistema, deu início ao sistema Linux. Esse livro tem 752 páginas, tá? Foi editado aí pela editora Pearson, tá? Aqui tá os ISBN dele para você, se você quiser comprar dele, tá? Esse livro já foi traduzido para praticamente todas as línguas mais faladas do mundo, além de Torvalds ter tido sua primeira experiência com o Unix também na universidade. Anders Tannenbaum, que é o professor, né, também foi o criador de um mini sistema operacional chamado Minix, tá? É uma variante do poderoso Unix da AT&T, tá? Que antes era uma outra empresa, tá? Que chamava Bell Labs, tá? E a AT&T adquiriu. Que mais tarde o Unix acabou sendo comprada pela Microsoft. Imagina! Vocês vão ver isso mais na frente, tá? Mais à frente vamos entender a intenção da Microsoft. Foi então que em 1991, né, a decisão aí do criador, né? Em 1991, com 22 anos, enquanto cursava Ciências da Computação na universidade, o finlandês Linus Torvald decidiu compartilhar com amigos e programadores o kernel, tá? Que é o núcleo do sistema operacional que se chamaria Linux, que havia criado e entrou para a história, né? A maior decisão que mudou o mundo, né? Em 1991 iniciou-se uma mudança na indústria do monopólio de desenvolvimento de software e foi pelas mãos de um estudante universitário finlandês chamado Linus Torvald que começou essa revolução e a história do Linux, o primeiro sistema operacional livre e gratuito a nível global, quebrava o monopólio do Windows, que já se desenhava naquela época, tá? O monopólio do Windows já estava dominando, né? Como vimos, o kernel do Linux foi criado do zero, como foi possível ver na mensagem original de Torvald, que vocês vão ver. A fonte completa do kernel, está lá escrito assim, a fonte completa do kernel é fornecida, pois nenhum código do Minix foi usado. Ou seja, se ele não usou o código do Minix, que era do Anders Tannenbaum, que era baseado no Unix, então a fonte do kernel do Linux é pura, não tem ligação nenhuma com o Minix, tá? O Minix só serviu de inspiração. Minix, um sistema operacional simples para uso acadêmico criado por Anders Tannenbaum, professor e chefe do Departamento de Sistema da Computação da Universidade de Virgem Amsterdã, nos Países Baixos, e autor do livro que o Linus Torvald conheceu quando na universidade. A Microsoft tentou
parar o Linux, gente, mas não conseguiu. Só lendo esses 2 artigos da época para você entender. Um em 2003, que ele adquiriu a licença do Unix da Exco, antiga Caldera System, querendo forçar todos que usassem o Linux pagassem royalty a ela, tá? E nós vamos ver já já aqui. E depois, quando ela viu que não conseguia ganhar na mão grande ali, né? Ela decidiu comprar a dona ali do sistema, tá? Vamos abrir esse aqui primeiro. Vamos ler esse artigo aqui rapidinho. Deixa eu aumentar ele aqui. Ó, em 2003, tá? Microsoft compra a licença Unix da Exco Group. Quem posta a Reuters, tá? A Microsoft vai licenciar os direitos do sistema operacional Unix da Exco Group em um acordo que pode pressionar outras empresas a fazerem acordos de licenciamento com a Unix, tá? Segundo a empresa, a licença Unix foi conseguida para garantir que a produtora de software, Microsoft, não violasse, né, qualquer direito sobre propriedade intelectual ao desenvolver produtos que permitiam computadores com diferentes sistemas operacionais conversarem entre si. Coisa que o Linux já fazia, gente. Tá? O Linux já conversava com o Unix e com a Microsoft, tá? Com o Windows. E a Microsoft estava comprando a licença do Unix para poder fazer isso. Agora, o Linux não precisou usar o código Linux, né? O código-fonte do Linux dentro do código-fonte do Unix dentro do Linux para poder executar esse tipo de interoperabilidade, porque ele já era um sistema baseado em camadas, baseado no Unix, mas não era Unix, tá? Então, aqui, entre aspas, né, Brad Smith, da vice-presidente, conselheiro geral e vice-presidente da Microsoft, né, fala o seguinte: isso ajuda nossos esforços para uma maior interoperabilidade com o Unix, que o Linux já tinha logo na sua origem, em relação a produtos existentes como serviços para Unix. O Wall Street Journal, né, anunciou que a Exco licenciaria sua tecnologia e o código de programação do núcleo do Unix. O Unix, desenvolvido nos anos de 1960 pela AT&T e seu popular derivado Linux, eu deixei marcado aqui, e seu popular derivado Linux são competidores dos sistemas operacionais da Microsoft. Só que o Linux não era derivado do AT&T, tá? Do Unix. A Exco, conhecida anteriormente como Caldera System, chamou o Linux de derivado não autorizado do Unix e afirmou que usuários comerciais do Linux que não licenciarem a propriedade intelectual do Unix serão sujeitos a sanções legais. Eles tentaram ganhar na mão grande aqui, tá, gente? Mas não conseguiram. Termos do acordo com a Microsoft não foram revelados, mas a Exco informou que fechou um contrato de licenciamento com outra importante companhia de tecnologia, sem revelar o nome da empresa. Beleza? Agora vamos no outro aqui, ó. Vamos aqui, ó, nesse outro aqui também, que é muito legal a informação. Vou até fechar aquele lá, que não vamos precisar dele, tá? Aqui, ó. Tem essa empresa aqui, ó, Attachment, né, que é alguma coisa sobre arquivamento. Corporate comprou a Novell graças a um bom financiamento da Microsoft. Que, como recompensa, ela manterá algumas das patentes da Novell. Más notícias, né? Então vamos lá, deixa eu ver se eu aumento mais um pouquinho isso aqui. Deixa eu ver se ficou bom. Acho que dá pra gente, ficou melhor aí, né? Embora a aprovação final da aquisição ainda esteja pendente, a operação foi realizada em cerca de 6,10 dólares por ação, totalizando cerca de 2,2 bilhões. A Novell foi adquirida pela Attachment Corporate
que faz parte do grupo de investimentos liderado por Francisco Partner, Golden Gate Capital e Thoma Bravo. Como parte da transação, a Elliott Management Corporate, um dos maiores acionistas da Novell, se tornará um dos principais acionistas da Attachment Corporate. Por enquanto, a empresa teria um portfólio muito completo, incluindo essa própria Attachment, a NetIQ, a Novell e a SUSE. Esse SUSE, gente, é uma distribuição Linux, tá? A má notícia é que a Attachment Corporate se dividirá em duas unidades de negócios que planeja vender para a CPTN Holding, um consórcio de tecnologia da Microsoft. Algumas de suas patentes, né, pelas quais ela receberá cerca de 400 milhões. Então, essa Attachment, né, se dividirá em duas unidades que vai planejar vender para essa CPTN Holding, né, o consórcio da Microsoft. E ela mesma, essa Attachment, vai vender uma das suas patentes de cerca de 400 milhões para a Microsoft. Aparentemente, a Attachment teve a ideia de administrar os negócios da Novell de forma totalmente separada da distribuição Linux. Porque o Linux ele é código aberto, tá? O contrato de compra inclui uma cláusula na qual certos direitos intelectuais são vendidos a um consórcio de empresa organizado pela Microsoft, essa CPTN Holding Limitada. Além disso, a Novell possuía a marca comercial Unix, tá? O processo com a Excom, com a SCO, se encerrou aquela decisão em favor da Novell, mas agora a Microsoft poderia obter a propriedade intelectual da Novell. O Unix também se tornaria a marca comercial da Microsoft, né? A questão permanecerá aberta, porém vale esclarecer que a Unix não é Linux, tá? Então tem que deixar bem claro, Linux é uma coisa, Unix é outra, e que este último, o Linux, este último aspecto relacionado às marcas não afetará o software livre em geral, não afeta. A verdade é que a compra da Novell pela Microsoft não é impressionante, mesmo que indiretamente, como neste caso, por meio de outra empresa. A boa harmonia entre a Novell e a Microsoft tem uma longa história. Em qualquer caso, será necessário verificar se isso afeta de alguma forma o OpenSUSE, que é a distribuição Linux patrocinada pela Novell. A Novell é que estava desenvolvendo essa versão aí, que é como se a gente chamasse de um hard fork do Linux, tá? O que a gente chama de hard fork no Ethereum, hard fork no Terra Luna, esse poderia ser dito como um hard fork do Linux, mas a gente chama de distribuição, e que equivale ao Fedora. Fedora é também um hard fork do Linux, tá? E para o Red Hat, só que o Red Hat também é um hard fork do Linux. Só que é um porém assim. Lembra que eu explico que tem aqui a cabeça, a primeira ramificação, que no caso é o Red Hat, e depois o Fedora, que está ligado a esse Red Hat. Então, é tudo ligado ao Linux, tá? Então, gente, só para vocês terem uma ideia de como que a Microsoft... Isso aqui, ó, foi em 2015, tá? Tá aqui, ó, em 2015 já, que ela comprou a Novell, tá bom? Bom, só para vocês terem uma ideia do porquê que a Microsoft estava tentando cercar o Linux, tá? Porque o Linux estava tomando o mercado dela já há muito tempo, desde 2003 ela já se preocupou com isso. E em 2015 ela concluiu, tá? A decisão que mudou como lidamos com o desenvolvimento aí, ó. Linus, ao decidir compartilhar o que já havia criado, ele precisou enviar uma mensagem em um newsgroup, né? Esse newsgroup aqui na época. Isso lembra de alguma atitude idêntica há 14 anos atrás? De hoje a 14 anos atrás?
Pois é, ó. Satoshi Nakamoto fez a mesma coisa, 17 anos após Linus Torvald, né? Mas Jed McCaleb fez isso 9 anos antes, tá? Perdão, 9 anos depois de Linus Torvald e 8 anos antes que Satoshi Nakamoto fizesse, tá? Será que aprenderam que o desenvolvimento colaborativo, né, as coisas fluem melhor, né, os desenvolvimentos? Observe que de agora em diante começaremos a formar dados para serem usados como comparativo nas nossas séries, tá? E as informações-chave aqui é mensagem em grupo, compartilhamento, desenvolvimento comparativo, colaborativo, Linus, que é o desenvolvedor do Linux, Jed McCaleb, que é o desenvolvedor do Endoken 2000, e o Satoshi Nakamoto, que é o pseudônimo desenvolvedor do Bitcoin, tá? Do blockchain. O que isso tudo poderia ter a ver entre si, gente? A primeira mensagem que Linux publicou para iniciar a maior e nunca vista antes colaboração em desenvolvimento de software, nesse caso o sistema Linux, né, foi o seguinte. Essa é a mensagem original, tá, gente? Vamos ver aqui, ó. Foi em 5 de outubro de 1991, 5h41 da manhã, que ele mandou, tá? A identificação da mensagem tem, né? Aqui, assunto, fontes do kernel do tipo Minix gratuitas para computadores AT, né? 386. Então tá aqui é o nome do grupo, né? E aqui o endereço do e-mail de Torvald, que ele era cadastrado aqui. E aqui o nome dele completo, ó, Linus Benedict Torvalds, tá? A organização, né? A Universidade Helsinki. E aqui, ó, ele fala o seguinte: você anseia pelos bons dias do Minix 1.1, quando homens eram homens e escreviam seus próprios drives de dispositivo? Você está sem um bom projeto e morrendo de vontade de aprender um sistema operacional que você pode tentar modificar para suas necessidades? Você está achando frustrante quando tudo funciona no Minix? Não há mais noites para fazer um programa bacana funcionar? Então este post pode ser para você. Como mencionei há um mês, estou trabalhando em uma versão gratuita de um Minix Lookalike para computadores AT386. Ele finalmente chegou ao estágio em que é até mesmo utilizável, embora possa não depender do que você deseja, tá? Estou disposto a divulgar o código-fonte, né, para uma distribuição mais ampla. É apenas a versão 0,02, né? Muito pequeno o tamanho dos códigos aí, mas eu executei com sucesso o Bash, né? O GCC, que é um compilador C da linguagem C, o GNU Maker, que faz parte da criação de programas, né? Esse aqui eu não sei o que é, e um compressor, né? Que ele comprime e descomprime arquivos e etc. Eu não vou ler o resto, tá, gente? Só o que eu separei aqui, beleza? Essa fonte está nesse endereço aqui, depois se você quiser ver, é só dar uma pausa aí que vocês vão ver, tá? Bom, eu separei essa parte em vermelho aqui para a gente depois fazer uma comparação na frente, tá? E aqui, ó, pedido de ajuda de Jed McCaleb para o Endoken, só para a gente fazer a comparação. O que está escrito aqui é o seguinte, gente. Endoken 2000 está se transformando em mais trabalho do que eu posso lidar sozinho. Estou procurando um programador C++ experientes na área da Baía de São Francisco que esteja disposto a ajudar. Se você estiver lá, por favor, me envie um e-mail. Ou seja, ele não está contratando, ele está querendo que uma pessoa ajude ele no desenvolvimento, tá? Se ele estivesse contratando, ele tinha dinheiro. Mas se você entrar nesse sisteminha aqui, você vai ver, como eu li, ele falando muito da falta de dinheiro, pedindo às pessoas para ajudar, emprestando poder computacional, tá? Para poder executar o Endoken, tá? O servidor Endoken, tá bom? E aqui foi
a primeira mensagem de Satoshi Nakamoto, que é a que mais se assemelha com a de Linus Torvalds, tá? Aqui ele fala assim, ó, logo no início, ó, vamos ver aqui, ó, papel é o white paper, né? É Cash Bitcoin P2P, Satoshi Nakamoto, né? E aqui, ó, vistomeio.com, sexta-feira, 31 de outubro de 2008, mensagem anterior, aí tem um hash aqui, né? Mensagem classificada e ele diz assim: estou trabalhando em um novo sistema de caixa eletrônico totalmente ponto a ponto, sem terceiros confiáveis. Como é que foi que Linus falou? Estou trabalhando em uma versão gratuita do Minix Lookalike para computadores AT386. É o que mais se assemelhou, né? Estou trabalhando em uma versão. E aqui ele diz: estou trabalhando em um novo sistema de caixa eletrônico. Será que o Linus é o Satoshi Nakamoto, gente? Essa mensagem é a mensagem original, tá, gente? E ele tá nesse endereço aqui. Você também pode dar uma pausa e observar lá, tá? Se não for aqui, é nesse de baixo aqui, tá ok? E aqui ele assina, tá? Tudo que ele falou aqui. Então vamos lá. Notou também que Linus estava muito indignado, né? Ele falava o seguinte, entre aspas aqui: quando homens eram homens e escreviam seus próprios drives de dispositivo, Torvalds deixa transbordar sua indignação com a forma com que a indústria de desenvolvimento de hardware e principalmente de software se comportavam idênticos quando se tratava de liberdade no desenvolvimento de sistemas, software e drive. Ou seja, o monopólio dessas empresas, tá? Tudo era código fechado, tudo tinha royalty para ser pago e nada era bem feito. E tinha que pagar para ser usado do jeito que eles desenvolviam, né? Da forma que eles queriam. Já conhece a atitude similar, então vamos comparar, né? Aqui foi aqueles comparativos que eu fiz para vocês logo anteriormente, né? E a que mais se assemelha com o do Satoshi Nakamoto aqui, quando ele fala: estou trabalhando em um novo sistema. E aqui ele diz: estou trabalhando em uma versão gratuita. É o que mais pareceu, né? E aqui o próprio Jed McCaleb fala assim: o Edonk 2000 está se transformando em mais trabalho do que eu posso lidar sozinho. Estou procurando um programador C++ experiente na área da Bahia de São Francisco. Ou seja, até que todos eles começam com estou, né? É uma coisa assim que não, já ficou assim mesclado aqui esses três, tá? Não dá para dizer muito bem aí quem deles é o Satoshi, né? Mas tem sim. Sabe por quê? Vamos ver aqui sobre essa questão aqui do C++, tá? Preste atenção no que nós vamos falar sobre isso. A Microsoft tentou frear, né? Tentou parar o Linux, né? Já trouxemos essa informação aqui. Eu só repeti aqui para a gente não esquecer que a Microsoft tentou parar o Linux, tá? E aqui, ó, a contribuição para a indústria de blockchain, né? O Linux foi criado na linguagem de programação C. Lembra que eu falei para vocês não se esquecer do C++ aqui, ó? Então, preste atenção nisso. Essa é a mensagem que mais se assemelha com a do Satoshi, né? Mas preste atenção na questão do C++. Às vezes dá a impressão que por ele ter começado aqui, ó, estou trabalhando em uma versão, e aqui o Satoshi, estou trabalhando em um novo sistema, dá a impressão que Linus Torvalds poderia ser o Satoshi, né? Mas preste atenção na linguagem de programação usada no Linux, que foi C, não foi C++. A mesma usada para criar o Unix, né? Linux está sob a licença pública geral, que é o GPL, o GNU, né? GNU não é Unix, tá? Alguma coisa assim. Isso significa que qualquer pessoa pode executar, estudar, compartilhar e modificar o Linux, tá? Ou qualquer software desenvolvido nessa licença aqui. O código modificado também pode ser redistribuído e até mesmo vendido, mas isso deve ser feito sobre a mesma licença. A maioria dos servidores utilizados para o uso em projetos blockchain
por exemplo, como validadores, já que se fosse utilizado servidores da linha Microsoft Server, seria inviável financeiramente, além de não oferecer segurança que o Linux fornece, né? Era muito caro, tá? Mas será que tem possibilidade de Linus Torvald ser o candidato a Satoshi? Né? Galera, nós vamos ver isso no próximo episódio, tá? Por quê? Porque você precisa estar aqui comigo para você descobrir comigo se o Linus Torvald é realmente o Satoshi Nakamoto. Apesar de eu ter dito que o nome dos episódios aqui da série é Jed Nakamoto, né? Mas vocês vão saber por que Linus pode ou não ser o Satoshi Nakamoto, tá? Acompanhe aí no 4º episódio. Fique com a gente, tá? Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho para as próximas aventuras aí, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.